Bom, a graça e a paz do Senhor Jesus. E nesse vídeo aqui eu vou estar desenvolvendo um argumento a favor da existência de Deus através da consciência. Como vai funcionar este argumento? Eu vou tentar dar uma justificativa para a existência da alma através da nossa consciência ou a partir da nossa consciência, e justificando a existência da alma, nós ascendemos logicamente até chegar na existência de Deus, que é algo assim que se segue logicamente. Então, eu vou aqui estar ensinando a vocês divisões de termos que foram feitas pelo próprio Richard Swinburne. Então, eu quero que vocês gravem bem cada um desses termos, porque vocês vão precisar entendê-los para poder seguir na lógica da argumentação, ok? E ele vai trabalhar um conceito que foi deixado meio vago pelo filósofo John Locke. A frase de John Locke resume mais ou menos esse pensamento. A frase é o seguinte, ó: matéria não pode produzir pensamento. Eu já vou avisando que esse vídeo aqui ele é um pouco complexo. É bom que você tenha aí uma bagagem filosófica, mas se você não tiver, eu vou fazer de tudo, mastigar mesmo esse conteúdo para ver se vocês entendem e também tentar dar um empurrãozinho aí nas edições para facilitar mais ainda, tá bom? Nós temos um conceito muito apresentado aí por vários cientistas e principalmente por agnósticos e ateus, que seria o fisicalismo. Em palavras bem resumidas, o fisicalismo ele tenta reduzir o ser humano à pura matéria. Não existe uma entidade diferente da matéria no ser humano. Não existe uma mente, não existe um pensamento, algo abstrato da matéria. Tudo é matéria, tudo provém da matéria. É como se o ser humano fosse uma mente corporificada ou algo do tipo assim. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é separar substâncias, eventos e propriedades. Bom, o que é uma substância mental? Uma substância mental é aquela a qual ela tem pelo menos uma propriedade mental. O que é uma substância mental pura? É aquela a qual todas as propriedades são essencialmente propriedades mentais puras. Essa é a substância mental pura, grave bem. E essa substância mental pura, ela pode ter contingentemente, ok? Não necessariamente uma propriedade física. Eu vou colocar o significado dessas palavras aí para vocês entenderem. Agora, uma propriedade mental, ela é aquela ao qual o sujeito ele tem um acesso privilegiado, pois ele as experimenta. Uma propriedade física é um acontecimento ou instanciação ao qual o sujeito não tem um acesso privilegiado, ou seja, pode ser acessado por outras pessoas através de máquinas, por exemplo. E como eu já dei o exemplo aqui, outra pessoa pode estudar os seus comportamentos e a sua dor através de máquinas super desenvolvidas. Então essa é um acontecimento ou uma propriedade física. Já a propriedade mental é você experimentar as suas próprias dores e sensações. Ninguém pode experimentar a sua dor como você experimenta. Essa é uma propriedade mental, ok? Nós sabemos através disso que há eventos mentais puros, pois eles causam intenções em nós, por exemplo, causam um padrão de cor no nosso campo visual. Por exemplo, a intenção que eu tenho de ir até Londres. Como eu posso reduzir isso apenas em questões materiais, físicas, químicas, como reações cerebrais? Não teria muito sentido. Essa questão da intenção, por exemplo, ela é muito trabalhada pela filosofia da mente e é um grande debate aí. Se eu tenho um modo diferente de saber das minhas sensações, experimentando-as, logo esse modo ele deve ser distinto de atividades cerebrais e atividades corporais. Este argumento ele está muito embasado na questão do ser. O Richard ele vai dar um exemplo de um transplante de cérebro. Nós sabemos que hoje isso ainda não é possível, mas como a ciência, o homem vem trabalhando em transplante, por exemplo, de coração, que já acontece muito, transplante de rins também que tem muito, então no futuro não muito distante talvez tenha aí transplante de cérebro. Mas como exemplo didático, ele dá a seguinte questão. Suponhamos que eu tenha o meu cérebro dividido. Meu cérebro, no caso, os hemisférios e o tronco cerebral. Cada metade desse meu cérebro vai para um corpo. Meu lado esquerdo, hemisfério esquerdo, vai para um corpo.
o qual teve o seu cérebro retirado também, e o lado direito vai para outro corpo, ao qual teve o seu cérebro retirado também. E essas partes que faltarem nesses dois corpos para terem um cérebro, uma vida, forem completados com o cérebro que foi retirado de outras pessoas. Então, cada pessoa dessa vai ter uma metade do meu cérebro e uma metade do cérebro de outra pessoa. Suponhamos que essa cirurgia fosse possível, fosse realizada aí. E essa pessoa tivesse uma capacidade de vida consciente. Qual desses dois corpos seria eu? Nós temos algumas hipóteses. A primeira hipótese, aquele que tiver o meu lado esquerdo do cérebro vai ser eu, ou aquele que tiver o meu lado direito do cérebro será eu, ou nenhuma desses dois corpos viventes, conscientes, será eu. Por uma seguinte questão, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, então eles não poderiam ser eu, pois eles seriam a mesma pessoa. Então, a partir do momento que nós raciocinamos, o que aconteceu com o Mateus quando foi feito esse transplante? Provavelmente o Mateus se desfez, acabou o Mateus. E o que aconteceu com o meu eu? Essa é uma questão que nós paramos para refletir, porque se fosse desfeito as minhas partes físicas, o meu cérebro aqui que comanda tudo, para onde iria o meu eu? O que constitui o meu eu? Essa é a questão que dá base para o argumento da alma. Por mais que essas pessoas apresentassem, por exemplo, comportamentos iguais aos meus, talvez até memórias, por terem hemisférios do meu cérebro, elas não seriam eu. Então isso coloca uma reflexão importante para nós trabalharmos aí. Por mais que eu saiba o que aconteceu com cada parte física minha, eu nunca saberia o que aconteceu com o meu eu. Eu quero mostrar a vocês que os nossos eventos mentais, eles podem ser distintos dos nossos eventos cerebrais. Vou dar um exemplo assim, talvez não perfeito, mas só para ficar um pouco mais didático para vocês entenderem. Suponhamos que eu fale assim para você: me prove que Joãozinho, ele ama a Joaquina. Aí você falaria: ok, então eu vou provar para você que Joãozinho, ele ama a Joaquina. Sabe por quê, Mateus? Eu tenho máquinas super sofisticadas que elas conseguem fazer exames no cérebro e ver, por exemplo, as reações químicas do cérebro, físico-químicas. Então, quando o Joãozinho tem um pensamento sobre a Joaquina ou ele chega perto da Joaquina, acontecem reações físico-químicas no seu cérebro muito diferentes, porque o cérebro dele libera tal substância, ou um hemisfério do cérebro dele se comporta de tal jeito. O que eu quero diferenciar aqui é que as reações físico-químicas no cérebro do Joãozinho é uma coisa e o amor que ele tem por Joaquina é outra coisa. O fato dele amar Joaquina é outra coisa. O amor, o que é o amor em si? Será que isso se reduz a apenas reações físico-químicas, por mais que um esteja dependendo do outro? Porque nós somos seres corporificados e nós temos essa interação entre, por exemplo, eventos mentais, eventos cerebrais e eventos corporais. Todos trabalham junto nessa união chamada ser humano, corpóreo. Mas a distinção que eu quero fazer é que existem eventos mentais e existem eventos cerebrais. Será que isso ficou claro para vocês? Ter um evento cerebral, que é uma reação físico-química, não acarreta necessariamente eu ter um evento mental puro. E para continuar este exemplo que eu estava explicando para vocês, eu posso falar que um neurofisiólogo, ele não pode ver a qualidade da cor que eu enxergo. Quando eu afirmo essas coisas, eu não estou querendo dizer que eventos mentais, eles não possam ser causados por eventos cerebrais. É claro que podem, a maioria deles são, como o próprio Richard faz a distinção dos eventos mentais passivos, por exemplo. Exemplo, a minha dor de dente, ela é causada por um evento cerebral que é causado por uma cárie dentária. Já, por exemplo, os meus eventos mentais, o que eu posso chamar de ativos, como as intenções, os propósitos, eles também podem ser causados por eventos cerebrais. Eu não estou querendo negar a causação um do outro. Eu só fiz bem uma distinção. Então são dois argumentinhos bem resumidos aqui, que um segue o outro, e eu vou estar marcando a premissa para vocês aí que eu escrevi aqui no caderno. Premissa número 1. Um ser humano não existiria sem uma vida mental, que é uma capacidade de ter sensações e etc. Ter essa capacidade
é uma propriedade mental cujo sujeito tem acesso privilegiado, como eu já expliquei no começo do vídeo. Logo, conclusão 1, seres humanos são substâncias mentais. Essa é a conclusão do Swinburne que ele chega no final do seu argumento indutivo. Aí o argumento 2 diz o seguinte: há mais nos seres humanos do que uma capacidade de vida mental conectada a um corpo. No caso, uma defesa aqui do dualismo. A própria vida mental é um estado da substância mental que é o ser humano corpóreo. Então aqui no final vai ficar da seguinte forma, ó. Vida mental é igual estado da substância mental, que é igual o ser humano corpóreo, que em virtude de ser um estado de uma substância pura, como nós acabamos de falar, a alma humana que é conectada ao seu corpo. O que faz de mim ser eu é a continuidade da minha vida mental e não a continuidade do meu corpo, por mais que a continuidade do corpo seja necessária para a continuidade da vida mental. E por continuidade de vida mental, eu quero dizer os eventos mentais que são tidos por mim, cuja natureza não física nós podemos identificar e a qual nós chamamos de minha alma. E essa é a defesa de Swinburne. Essa propriedade do ser humano não física, que está conectada ao nosso corpo, diz ele vai chamar de alma. E logo com a existência da alma, nós temos, logicamente, a existência de Deus. Para a ciência explicar essa conexão entre mente e corpo, vai precisar aí de muitas causas, de muitas conexões causais e vai dificultar muito a questão. Então, Richard Swinburne vai defender que, neste caso de coisas complexas, as explicações mais simples seriam as mais adequadas. E no caso, ele vai defender que o próprio Deus, no seu trabalho perfeito, juntou a alma humana no corpo humano, que deu essa corporeidade física mental com atividades mentais, atividades cerebrais e atividades corporais resultantes das primeiras duas. Esse é o argumento em si. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou estar trabalhando o argumento ontológico, porém não de Anselmo, que já é cansavelmente gravado esse assunto na internet. Eu vou estar gravando o ontológico trabalhado por Tomás de Aquino, ok? A graça e a paz do Senhor Jesus.